Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Aqui é o professor Guilherme de Educação Física. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, principalmente nessa época que a gente tá com esses problemas que a gente vem passando. Espero que todos vocês estejam bem, né? Muito bem, acho que ninguém tá, porque esse isolamento é complicado, né? Eu entendo. Eu que sou um cara bastante ativo, assim, me sinto mal de ter que ficar em casa, mas a gente aceita e aguenta essas questões exatamente por um bem maior, né? Não é um momento de pensar só em nós, é um momento de pensar nos outros, né? É provável que mesmo que alguns de nós, alunos que são jovens, ou eu mesmo que me considero jovem, né, talvez se pegar o Covid, talvez é bem possível que não nos dê maiores problemas. Mas a gente pensa nos outros no sentido de que se eu pegar e passar para minha mãe, por exemplo, minha mãe tem um risco muito grande, né? Se vocês pegarem, passarem para uma avó de vocês ou passarem para uma pessoa que de repente pai e mãe que tem alguma doença e tal, isso é um problema grave, né? Pode dar um problema grave neles. Então, é uma forma de pensar em nós também, né? De repente a gente não sabe, né? Se algo vai acontecer, se a gente pegar essa doença, mas principalmente pensar naqueles que moram conosco, né? Então é importante pensar nisso. Dito isso, esse vídeo aqui é mais para corrigir, é uma videoaula, né, que eu costumo fazer, e serve aí para corrigir as atividades que eu passei em outras semanas. Até então, há 2, 3 semanas atrás, a gente ainda estava tratando sobre handball, então a gente já tinha falado sobre. Até já tinha falado sobre as regras do handball, já tinha falado sobre os fundamentos do handball, já tinha trazido uma série de outras coisas a respeito dos esportes, esportes coletivos. Falamos sobre racismo, né? Que podia. A gente falou do futebol, mas também tinha um caso lá do handball. Então falamos sobre bastante coisa. E isso dá a entender o quê? Que o handball não é só um jogo. Assim como o futebol não é só um jogo, o basquete não é só um jogo. Tem mais por trás deles, né? Quando a gente fala de esporte, a gente está falando de um fenômeno que tem uma cultura enorme envolvida por trás. Então a gente não está tratando do simples jogar. Tem mais envolvido, né? Teve um aluno nosso que estava até se negou a fazer atividade, infelizmente, porque achava que é só o jogo mesmo e é aquilo que a gente joga na quadra, talvez até só para se divertir. E ele, no sentido de se divertir, não está errado. A gente realmente joga para isso, aprende a jogar para isso. Mas tem mais coisa por trás, né? Tem mais coisa. Você não joga sem saber regra, você não deveria jogar sem saber as histórias por trás dos esportes, das práticas corporais. E isso a gente consegue, nesse tipo de aula que a gente está fazendo, a gente consegue dar conta. Então seria importante saber. Eu sei que às vezes não parece ser tão importante assim, mas tá bom? É importante saber a história por trás das coisas, saber as questões socioculturais por trás, como a questão do racismo no futebol que a gente tratou ali, né? Ou do handball, tá? Então é para dar essa visão mais abrangente que está servindo essas aulas. Aí eu vou falar de duas atividades que a gente tratou há 1, 2 semanas atrás, tá bom? Então, 3 semanas atrás a gente tratou de uma atividade que dizia respeito a diferentes formas de praticar handball. Aí, ó, que legal. Né? Não existe apenas uma forma. Assim como não existe só uma forma de jogar queimada, lembra que eu sempre modifico regra e tal, né? Dentro das nossas aulas de quadra, às vezes eu quero trabalhar uma coisa diferente e tal, a gente modifica as regras. E o handball, como um fenômeno sociocultural, ele é modificado por aqueles que jogam, né? Há diversos motivos, né? Aqui no Brasil, por que surgiu, por exemplo, o handball de areia, né? Surgiu porque, de repente, você tem o handball, o Brasil é um país com inúmeras praias e tal, e já tinha surgido outros esportes como futebol de areia ou vôlei de praia pelo mesmo motivo, aí surge o handball de areia, né?
aproveitando esses espaços aí que a gente tem, né? Surge talvez não com uma necessidade, mas com uma vontade de se divertir de uma outra forma, uma maneira diferente, aí o jogo principal é modificado. E mesmo o jogo de handball em si, se vocês forem lembrar das perguntas ali, ele surge na grama. Ele surge como uma adaptação do futebol. Você jogava num campo parecido com o de futebol, jogava na grama, 11 contra 11 e tal. Parecia mesmo futebol com as mãos. Só depois ele ganha o formato de quadra que a gente conhece hoje. Tá? O que não quer dizer que ele não pode se modificar. O vôlei se modificou ao longo do tempo. O vôlei surgiu o vôlei de praia. O vôlei não era jogado com pontos diretos. Se vocês verem, ele tinha vantagem, né? Vantagem é um ponto, é um meio ponto que você fazia antes de concluir o ponto. Você precisava é, confirmar esse ponto. Você ganhava vantagem e depois confirmava esse ponto. Os sets iam até 15, né? Então, os esportes eles se modificaram ao longo do tempo. Futebol modificou pra caramba, né? Hoje a gente não pode recuar para o goleiro, mas quando eu comecei a acompanhar futebol era com o normal você recuar a bola para o goleiro, tá bom? Era normal exatamente porque estava na regra, era permitido, né? Teve uma época no futebol que não existia cartão, cartão amarelo, cartão vermelho, tá? Teve uma época que não existia substituição no futebol, né? Então os esportes se modificam ao longo dos tempos e vão ganhando vertentes aí, né? Assim como no handball surgiu aquele handball de cadeira de rodas, no futebol surgiu, já tem o futebol de muleta há algum tempo. É só pesquisar aí que vocês vão encontrar, tá? Mas tem. Então você tem algumas adaptações. E essas adaptações, é interessante saber que elas existem para saber exatamente que os esportes eles podem ser modificados, né? Ao longo do tempo, ele atendendo a certas necessidades, ele pode ser modificado. Por exemplo, o handball de cadeira de rodas, ele é praticamente o mesmo handball jogado na quadra, mas é jogado em cadeira de rodas. Por quê? Isso é óbvio, né? Para atender aquelas pessoas que têm algum problema ali de mobilidade. Então elas precisam, querem jogar, têm o direito de jogar e algumas modificações são feitas para atender essas pessoas, né? O handball de praia surge mais um atendimento a uma questão de diversão, né? Você tem a praia, você tem a possibilidade de adaptar o jogo para ela, deixar ele mais dinâmico. O jogo de handball de areia é super legal no sentido de que o gol com acrobacia vale 2 pontos. Né? O gol com giratório vale 2 pontos. O salto, em vez de você saltar e reto arremessar, você salta, dá um giro e arremessa. Ele é jogado com menos pessoas, ele é mais dinâmico, então são 3 contra 3, com um goleiro de cada lado fica 4 contra 4. Né? Então ele atende essas questões. Então é mais por causa disso, para a gente saber que essas atividades elas se modificam para atender certas necessidades. E essas necessidades são diretamente ligadas com a nossa cultura. Né? Handball de praia surge ali por pessoas que querem jogar ele na areia, né? Assim como o vôlei de praia surgiu por pessoas que queriam jogar ele na areia, queriam se divertir ali de uma outra forma, né? Então as pessoas modificam jogos conforme a sua cultura ou conforme vem a necessidade disso acontecer, tá bom? Então, basicamente era isso. E a atividade pedia para explicar como se joga. A ideia era que vocês vissem os vídeos, vissem as particularidades, apontassem, ali, ó, o handball de cadeira de rodas, óbvio, né? Joga de cadeira de rodas e tal, né? Como é que eles fazem, né, para adaptar, né? Que a gente corre, a gente salta de fora e cai, e pode arremessar a bola antes de cair. Como é que faz, né? Assim como eu poderia falar o futebol de cego, como é que faz para jogar futebol de cego? Tem as adaptações, tem um guiso dentro da bola que as pessoas conseguem escutar a bola rolando ali, né? O handball de areia, não é 7 contra 7, são 4 contra 4 com goleiro de cada lado, né? As pessoas não tem como bater a bola no chão, porque a bola se bater no chão não volta, é areia, né? Então as pessoas só trocam passes. Então, essas diferenças que eu queria que vocês notassem e apontassem para mim, tá bom? E aí, vamos para outra atividade que é a posterior. Essa daí era basicamente isso para responder. Quem respondeu isso, eu marco como certo. Aí eu vou, dependendo da qualidade da resposta, eu coloco uma pontuação a mais ou a menos, tá? É,
Mas basicamente era isso. Aí eu vou apresentar agora aquele questionário que eu passei na segunda aula, que era, aí eu vou mostrar aqui para vocês, questionário Cordel do Handball. Ele tá aí, ó. Aí era o seguinte, basicamente esse questionário e esse vídeo é uma revisão, porque a gente já tinha visto os fundamentos do handball e já tinha visto as regras do handball, né? Então a gente tem aí agora uma linguagem diferente, né? Um cordel, e é legal isso, né? O cordel aí da cultura nordestina, né? E vocês, alguns gostaram do vídeo até, fala numa linguagem diferente e tal, né? Mas para você ver como o handball é ligado, para vocês verem como o handball é ligado a essa questão cultural também, né? Fizeram um cordel sobre o handball, né? É um poema meio que cantado lá da cultura nordestina. Acho que maiores detalhes vocês podem conseguir ali com a professora Márcia de Artes, tá? Ela pode explicar melhor ali para vocês o que é um cordel. Mas basicamente é aquilo, esse poema cantado, e ficou bonito falar do handball, tá? Mas, como era uma recapitulação, vamos aqui ao questionário, né, para saber o que estava certo e o que estava errado ali. Então, primeiramente, vocês têm que colocar o nome. Ainda tem gente que coloca o nome incompleto, tá bom? Tem que colocar o nome completo, bonitinho. Tá? A série de vocês, vou colocar aqui como sexto ano A, mas vocês coloquem a série de vocês, obviamente, tá bom? Para que eu possa reconhecer vocês. Teve uma pessoa ali que a pessoa colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no nome. Como é que eu vou saber quem é a pessoa? Né? Não sou o Bidu, então não tem como saber quem é que respondeu. E aí a pessoa fica sem nota, né? Vou fazer o quê? Não tem como eu descobrir, não tem como eu descobrir. Se fosse ali na escola, ainda perguntava para a pessoa. Agora ali, se a pessoa quisesse pronunciar, depois coloca nos comentários do vídeo o nome da pessoa que respondeu, por favor. E não foi nessa atividade, foi na atividade desta semana ou da semana passada a respeito de ginástica já, tá? Mas depois dá uma olhada lá e coloca para mim. Mas colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É brincadeira, mas vamos lá. Primeira questão. O handball é um jogo dinâmico que exige agilidade, atenção, companheirismo, força, velocidade, jogadores inteligentes que mostrem habilidade. Aí ficou meio que na rima do cordel. E assim, é lógico que sim, tá bom? Ele realmente é dinâmico, ele exige agilidade. Agilidade é aquela velocidade, mas com mudança de direção, tá? Você não vai numa direção só, você não caminha só reto no handball. Você aplica fintas no cara, isso exige agilidade, exige companheirismo, que você tem que tocar para as outras pessoas, né? Aquele que joga sozinho praticamente não joga handball, tá? Joga uma outra coisa, é um esporte coletivo. Precisa de força, porque sem força você não arremessa, sem força você não passa pela marcação, então não é violência, é força, diferente. Precisa de velocidade? Sim, eu tô para ver o esporte coletivo que não precisa de velocidade. Você precisa se deslocar com rapidez. Não adianta ficar lá paradão, mongando, né? Você tem que realmente se deslocar com maior velocidade, senão não dá para jogar. Jogadores inteligentes que mostrem habilidade. Esportes coletivos em geral, os outros esportes também necessitam, mas os esportes coletivos em geral, se você não for inteligente, aliás, não é que você não for inteligente, não joga, né? Mas se você não demonstrar alguma inteligência do jogo, se você não desenvolver, sua prática fica prejudicada. Não estou dizendo aqui que todos são capazes de desenvolver a inteligência de jogo. O esporte não é para um ou outro. Todos podem jogar handball, todos podem jogar futebol, né? Não estou falando que todos vão se tornar atletas, né? Defendendo times, mas eu estou falando que todos podem ser inteligentes o suficiente para jogar com os amigos, tá? Se divertir. Então, quem quiser jogar, joga, tá? Essa inteligência é uma inteligência que se aprende, não é algo que nossa, não, eu não nasci para isso, tá? Se você tentar, se você quiser e se esforçar, é uma inteligência que se aprende, tá bom? Então, com certeza sim, porque todas essas qualidades aí são exigidas no handball. Aí vamos lá. O 2. No handball, os passes, recepções, além de outras jogadas, são realizadas com os pés igual ao futebol? Essa aqui é zoeira, né? Lógico que não.
É tudo. Só quem joga com o pé é o goleiro e ainda assim só para defender. Lembrem disso. Ele é jogado com as mãos. É o hand. Hand de mão em inglês. E ball de bola, né? Então, mão na bola, handball é jogado com a mão. O handball, e aí 3 pontinhos, aí é completar, né? Foi criado na Alemanha em 1919, sendo jogado em uma quadra de areia? Que não. Quando ele foi criado, ele não era jogado em areia. Ele foi começar a ser jogado em areia. Desculpem a moto. Às vezes é meio barulhento aqui, mas tudo bem. Então começou a ser jogado em uma quadra de areia? Não, logicamente que não, tá bom? Com 4 jogadores, ele começou a ser jogado desse jeito muito mais para frente, e não em 1919. Foi criado nos Estados Unidos em 1981, isso aqui eu corrigi, tá? Tinha uns 5 números ali, quando eu fui corrigir eu vi que estava errado, mas como é alternativa errada também, ia ser errado de qualquer jeito, mas eu corrigi aqui. Tá? E começou sendo jogado num campo gramado com 5 jogadores de cada lado? Não, tá? Foi criado na Alemanha em 1919, começou sendo jogado em um campo gramado com 11 jogadores de cada lado? Pois é essa daqui, tá? Ele realmente foi criado na Alemanha lá em 1919 e começou igualzinho o futebol, só que com as mãos, tá? Sendo jogado com 11 jogadores de cada lado, com um no gol e 11 na linha, né? E aí não era um jogo tão dinâmico assim, tá? O futebol, ele realmente, por ser jogado com os pés, necessita do espaço maior, mas você imagina 11 jogadores jogando com as mãos num campo grande, é um pouco complicado, né? Então ele ganhou um maior dinamismo quando foi passado para a quadra, mas de fato ele começou bem parecido com o futebol. E as outras estão erradas, né? Ele não foi criado na Suécia em 1950 e também não foi criado no Brasil em 1919, tá? A outra questão. O handball começou a ser o esporte olímpico a partir dos Jogos de, e a resposta certa é Berlim, 1936, tá? Não foi em Atenas, 1896, não foi a primeira Olimpíada, não foi em Munique, em 1972, não foi em Londres, em 1948, nem foi em Sydney, em 2000, foi em Berlim, em 1936, tá? É uma Olimpíada marcante que foi realizada lá na época do Hitler, 3 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Né? O Hitler queria demonstrar para o mundo que a Alemanha era quem tinha as pessoas mais fortes e os melhores atletas, e na verdade ele se deu mal com um cara chamado Jesse Owens lá, né? Um negro que conseguiu ganhar 4 medalhas de ouro bem na fuça dele, né? Então, mas isso é só uma curiosidade. Então, o handball, ele começou a ser jogado lá, o que eu falei agora foi exemplo do atletismo, mas é que eu não consigo falar de Berlim 1936 sem falar disso, tá? Mas o handball também começou lá. Outra pergunta. O handball é jogado com 7 jogadores de cada lado, sendo um no gol e 6 na linha. Tem ainda 7 jogadores no banco de reserva. As substituições são ilimitadas. Essa afirmação está correta? Sim, ela está correta. Porque sim, são 7 jogadores, um no gol e 6 na linha. E sim, são 7 no banco de reserva e não tem limite para substituições. Eu vou citar novamente o caso do Gabriel Chagas, ano passado, do Matheus, do 9º ano, do 9º C agora, no ano passado, que eu comecei um jogo lá, que eu levei eles para competição ano passado, e a gente começou um jogo, eles olharam até com uma certa cara de espanto, né? Porque o Matheus, eu comecei deixando ele na defesa, né? E aí ele se sente à vontade jogando basquete, né? Não, nada contra, mas ele foi lá para ajudar a gente no handball e eu coloquei ele na defesa, tá? Mas por que que eu tinha um outro jogador que estava revezando com ele, que era o Chagas, que é do 7º ano B hoje, Gabriel Chagas, né? E aí o Matheus saía o time recuperava a bola, o Matheus saía e o Gabriel entrava. A gente perdia a bola, o Gabriel saía, o Matheus entrava e assim ia, tá? Sem limite de substituição. Então essa alteração estava fazendo direto. Tá? Depois, se vocês quiserem, dar uma perguntada para eles como é que era. Mas era bem isso. Você não tem limite. Eu posso substituir a hora que eu quiser, quando eu quiser, e não preciso avisar juiz. Só tem que respeitar a área certa de substituição. Não é em qualquer lugar. Tem uma área certa no meio da quadra que o jogador sai e o outro entra. E tem que ser certinho. O outro tem que sair completamente para o outro entrar em quadra. Não pode, tipo, o Matheus ainda tá saindo e o Gabriel entrar, que senão eu fico com 8 jogadores e o jogador toma 2 minutos.
a gente toma advertência. Então, é uma alteração que tem que ser feita certinha, tá? E aí, a quadra de handball é retangular e tem 40 metros de comprimento por 20 de largura. Certinho, é isso mesmo, tá? Não tem 60 metros, tem 40. Aí vamos lá. As punições por faltas graves no handball são cartão amarelo para advertência, 2 minutos de exclusão e cartão vermelho para expulsão do jogador. E sim, essa afirmação está correta, tá bom? Pelo seguinte, não, né? Existe o cartão amarelo no handball para fazer advertência. Esses 2 minutos, com uma falta um pouquinho mais grave, o juiz pega, levanta a mão com 2 dedos, né? Fazendo o Vzinho da vitória. Mas aí, 2 minutos fora. O que acontece nesses 2 minutos? O jogador sai, senta no banco e eu não posso colocar alguém no lugar. Eu fico com menos um em quadra durante 2 minutos. Tá? E não tá aqui, mas se o cara tomar 2 minutos 3 vezes durante o jogo, na terceira ele tá expulso de jogo. Ele sai fora e aí sim, depois dos 2 minutos eu posso colocar alguém no lugar, mas ele não volta mais, tá bom? E tem o cartão vermelho que é expulsão direta, é falta bastante violenta, tá bom? Essa é a expulsão direta. Não tem 2 minutos, não tem nada. Então o cara é expulso, é tirado de quadra, eu fico 2 minutos sem qualquer jogador, mas aquele que foi expulso com cartão vermelho não volta mais. Beleza? Então, sim, essa afirmação está correta. O lateral do handball é cobrado com os 2 pés sobre a linha. Não, é um pé só, tá? É um pé só. Você só coloca um pé em cima da linha, o outro atrás da linha e o lateral é cobrado. A área do handball tem 6 metros. Sim. Qualquer jogador pode permanecer dentro da área do handball? Não. Somente o goleiro. Tá bom? Tiro de 7 metros do handball é como se fosse o pênalti do futsal, sendo que o jogador que for cobrá-lo deve manter o pé de apoio no chão. Essa afirmação está correta? Sim. É tipo o pênalti mesmo, só que é um pênalti cobrado com a mão. Aí você tem uma linha, né? O jogador fica atrás da linha, um pezinho, tipo o pé esquerdo na frente, o pé direito atrás. O pé esquerdo é o pé de apoio, né? No caso do jogador do exemplo, podia ser o contrário, né? Mas geralmente assim a pessoa é destra, né? Na maioria das vezes. Tem o pé esquerdo na frente, ele pode até tirar o direito do chão, mas o esquerdo não pode sair do chão. Aí ele arremessa e o mesmo pé que saiu, ele tem que voltar ali para trás, tá bom? São posições do handball. Goleiro, 4 zagueiros, volante, centroavante? Jamais. Isso aqui é coisa de futebol, né? Mas é goleiro, armador, 2 meias, 2 pontas, que também são chamados de alas, e um pivô. E a gente já tinha falado disso. O jogador só pode dar 6 passos sem quicar a bola. Não, ele somente pode dar 3 passos sem quicar a bola. Aí, chutes, empurrões, cotoveladas e arrancar a bola de adversário são faltas no handball? É lógico que sim, tá? Não é vale tudo. Nem no vale tudo, vale tudo. Então, é lógico que sim, é falta. Fintas, infiltrações, bloqueios e velocidade nos contra-ataques não são características do handball. Essa afirmação está correta? Não, porque não é que elas não são, elas são características do handball, tá bom? E aí eu envio, sempre enviem, tá? E dá uma olhadinha na pontuação, tá? Ali, ó, acertei 14, acertei todas as questões de revisão, tô muito bem. E é isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Cadê? Como é que eu tiro? Parei a apresentação. Ainda estou gravando, mas é só isso, tá, gente? Basicamente eram essas as questões e eu gosto de fazer dessa forma. Dou o exercício, faço um vídeo aí gravando, falando sobre eles depois. Hoje eu então corrigi 2 exercícios, aquele das diferentes formas de jogar handball e o cordel do handball, que era uma revisão, tá? E nesse momento ali, eu também estava aproveitando, passando os vídeos que vocês podiam fazer em casa e tal, mas eu encerro por aqui com a questão relacionada ao handball, tá? E eu comecei a tratar um pouco de ginástica agora, tá certo? Aí agora a gente está vendo alguns vídeos sobre ginástica, algumas tarefas aí sobre ginástica, mas vamos continuar aí na mesma pegada, tudo bem? Mas assim, não é que parei agora com o handball que eu não volto a falar dele em algum momento. Em algum momento talvez a gente volte. Talvez não nesse ano, mas talvez no ano que vem,
tá? Porque são esportes aí que a gente pode verificar, mas não só ele, né? A gente, na aula de educação física, a gente tem outras práticas para ver aí. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero aí que curtam não é curtir da curtida que eu não vivo disso. Mas assim, espero que vocês curtam aí o vídeo no sentido de realmente achar legal o que vocês viram aqui. Abraço, tudo de bom para vocês.